Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do nosso Projeto Energia Crônica, para mais uma entrevista com um especialista que já está aqui com a gente. Mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho sobre a tribo do PEC. Se você está escutando no podcast, o replay, se você está assistindo no nosso canal do YouTube, a gente queria falar para vocês. Vim fazer parte da tribo do PEC, nosso grupo exclusivo dentro do Facebook, onde a gente faz entrevistas como essa que a gente está fazendo nesse exato momento, ao vivo, só para quem faz parte da tribo. Vá, fala, além de entrevista, mais o que a gente faz na tribo do PEC. A tribo é um grupo muito especial, né, que a gente tem o intuito de trazer informação relevante para quem está escutando a gente, para quem quer cuidar da saúde e não ficar em administração de doença. E a gente busca toda semana trazer alguma coisa diferente, né? Uma vez por mês tem um convidado especial, como o nosso convidado de hoje. A gente tem masterclasses que a gente faz dentro da tribo. A gente tem Live da cozinha da Vanessa. Lives e tudo mais. Cada semana a gente traz uma coisa diferente para quem faz parte da nossa tribo. Então fica aqui o convite. Se você está escutando a gente e ainda não faz parte da nossa tribo, você pode acessar no nosso perfil do Instagram, você pode acessar o nosso site, projetoenergiacronica.com, e no rodapé você consegue ter acesso à tribo, ou você pode ir no Facebook e clicar Tribo do PEC e estamos aqui. É isso aí, então a gente fica, né, o convite para participar desse nosso grupo no Facebook. E agora vamos aqui ao que interessa. Nosso convidado já está aqui com a gente, Dr. Miguel Curto. Muito obrigado pelo seu tempo. Está em São Paulo. A gente está aqui cerca de 2h30 de São Paulo, em Capão Bonito, no interior, numa fazenda. Você pode até escutar os barulhinhos dos passarinhos no background. Vamos ver a gente abanando aqui de vez em quando para tirar os mosquitinhos. Tem bastante mosquitinho, então para quem está vendo na câmera aqui no YouTube, pode ver a gente. Mas, doutor Miguel, obrigado mais uma vez aqui pelo seu tempo. Seja bem-vindo. Muito bem, boa tarde. É um prazer falar com vocês, principalmente em respeito com quem me indicou para vocês, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, inclusive a família. Mas muito bem, estou à disposição para responder o que você quiser. Vamos lá, com certeza. Quem recomendou o Dr. Miguel para a gente, para o Projeto de Energia Crônica, foi o nosso amigo Roberto, que já fez parte da nossa mentoria de 90 dias. E também a gente já fez uma entrevista com o próprio Roberto, que está aqui no podcast. Não lembro exatamente o número da entrevista, mas a gente já tem um bate-papo com o próprio Roberto, que indicou o Dr. Miguel. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, Dr. Miguel, eu queria saber, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história, né, de como que o doutor chegou até aqui, como que chegou, né, a aprender sobre homeopatia, nutrologia, medicina ortomolecular. Esses vão ser os tópicos principais que a gente vai estar tratando hoje nesse bate-papo. Mas fala um pouquinho sobre a história do doutor, por favor. O doutor é uma pessoa comum que estudou, chegou até a faculdade de medicina, eu acho que por vocação e pela mão de Deus. Quando eu cheguei na faculdade, eu quis estudar um pouquinho de homeopatia. Procurei a homeopatia e me desdenharam. Você é muito jovem para aprender homeopatia. Vai estudar primeiro, depois você volta. Eu entrei na USP. A USP ainda hoje tem muita resistência à homeopatia. E lá eu esqueci. A minha primeira formação foi otorrinolaringologia, ouvido, nariz e garganta. Tá? Mas aí minha esposa, que é homeopata, e eu comecei a frequentar as reuniões dela, os colegas dela, as homeopatas, que é uma pessoa que, por ter um recurso diferente da gente, conhece muito fisiopatologia. Eu adorava isso, eu aprendia muito com eles. Tá? Continuo aprendendo. E dentre esses homeopatas, haviam alguns que faziam ortomolecular. E como deu para perceber, já que eu sou palpiteiro, eu dava muito palpite lá. E nesses palpites, eles começaram a me perguntar as coisas. Até que um dia que eles chegaram assim: Miguel, você vai apresentar uma aula, vai ensinar para a gente o que é radical livre. Tudo bem, eu pesquisei, dei a palestra, eles gostaram, falaram que foi a melhor palestra de radical livre que eles já tinham, na opinião deles. Tá? E aí eu comecei a fazer, bom, já que eu estou dando aula, eu vou começar a praticar. E aí eu comecei a praticar. Na época não havia curso, não tinha formação, a gente aprendeu, era garimpando mesmo. O grupo garimpava artigos médicos e bioquímicos e compartilhava entre a gente. Foi assim que nós aprendemos, assim que nós crescemos.
Depois vieram os cursos, eu passei a dar aula, tem alguns cursos, dou palestras. E nutrologia eu fiz porque, na época, a ortomolecular não era muito compreendida. E para eu ter um respaldo perante o CRM, eu prestei concurso para nutrólogo. Aí que virou o Dr. Miguel Nutrólogo. Entendi. E hoje eu também participo da Abram e dou aula lá. Legal. E uma dúvida em relação, mais uma curiosidade minha, doutor Miguel. Como é que você vê, né, o que você aprendeu lá atrás, quando você entrou na faculdade de medicina, né, que foram algumas décadas atrás, eu imagino, né, com o que vem sendo ensinado hoje em dia na faculdade, hoje, atual, aqui em 2020, quando a gente está gravando esse nosso bate-papo? Mudou muita coisa? Não mudou? Você tem conhecimento do que está acontecendo atualmente na parte da medicina, nas faculdades, mais especificamente? Não, eles não abordam ortomolecular diretamente. Mas se você for ver os livros textos, inclusive de faculdades, já mencionam radical livre, já mencionam as condutas da medicina ortomolecular. Tá? Mas oficialmente não existe uma cadeira, até onde eu sei, de prática ortomolecular. Vale lembrar que ortomolecular não é uma especialidade médica. É uma prática, é uma abordagem, é uma maneira de você tratar doenças. Serve para qualquer especialidade. E no caso, o doutor falou, né, que fez homeopatia, fez essa... Não, eu não fiz homeopatia. A homeopatia é a doutora. Eu sou homeopata, assim, por osmose. Ah, entendi. Eu queria só que, para quem está escutando a gente, doutor, que o senhor explicasse um pouquinho, né? Porque com certeza todo mundo já ouviu falar em homeopatia, em nutrologia, em medicina ortomolecular. As pessoas com certeza ouvem falar, mas às vezes elas não sabem o que é, não sabem distinguir, não sabem a diferença. Tem como o senhor explicar aqui para quem está escutando a gente, né? O que é, principalmente a medicina ortomolecular, que eu tô aqui, quem está escutando não está enxergando, mas o senhor tem um livro, né, que dá para a gente ver, quem está vendo o vídeo aqui, dá para ver que o seu livro. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para quem está escutando a gente, né, essas nomenclaturas, o que é, enfim. E a gente vamos fazer esse bate-papo, acho que vai ser mais interessante para as pessoas por parte, né? Vamos falar sobre esses 3 assuntos principais, né? Medicina ortomolecular, homeopatia e nutrologia, principalmente, para a gente ir para as pessoas aqui compreenderem e conseguirem absorver. Então, vamos começar com a medicina ortomolecular. Doutor Miguel, fala um pouquinho para a gente o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que não existe medicina ortomolecular, medicina homeopatia. Existe medicina. A divisão entre homeopatia, alopatia, ortomolecular e as diversas especialidades, entre elas nutrologia, reflete apenas a nossa ignorância, porque o campo é tão grande que é impossível você saber sobre tudo. Então, a gente escolhe aquilo que a gente domina mais para fazer melhor. Tá? Mas não existe uma diferença entre medicinas. A medicina alopática, você havia me perguntado por que ela domina. Ela domina porque existe uma pressão econômica e financeira muito grande. Tá? Você trata com remédios produzidos por indústrias farmacêuticas muito poderosas. Por isso que ela domina. Tá? A homeopatia é uma novidade. Hahnemann, no século XVII, 17 e 18, está dando no século XVIII, descobriu, se não me engano, observando o efeito do quinino, que na época era usado para tratar malária, ele resolveu tomar o quinino. Tomando o quinino, ele percebeu que o quinino provocava nele as mesmas reações que a malária, a doença, a enfermidade produzia. Aí ele sacou, opa, e se a gente começar a usar doenças que provocam sintomas semelhantes para tratar as doenças? Foi assim que nasceu a homeopatia. Aliás, com base nessa pergunta, eu procurei o primeiro livro dele, aliás, do século 1796. Foi um novo método para averiguar os princípios curativos das drogas. O autor é um tal de Cristiano Frederico, conhece? Não. Christian Frederick Samuel Hahnemann. É o pai da homeopatia. Tá? Então, é essa a diferença. Ortomolecular, o que quer dizer? Orto vem de orto, orto quer dizer correto. Molecular é o correto funcionamento das moléculas. Moléculas o quê? Da célula. Então, se você fizer uma célula funcionar bem, você faz um órgão funcionar bem.
Você fazendo um órgão funcionar bem, você faz todo o sistema funcionar bem. Se você faz os sistemas funcionar bem, o organismo está com saúde. Então, é baseado nisso. Eu falei no início sobre bioquímica. A bioquímica vamos dizer, seria a base, porque a célula funciona. Você não consegue dar feijão e arroz para a célula. Você consegue dar nutriente, aminoácidos, minerais, tá? Para a construção, proteínas dentro dos aminoácidos. Então, você começa pela base nutricional na célula. E depois disso vem a orientação nutricional, que contém mais esse tipo de aminoácido, concentra mais mineral. Depois, no decorrer da entrevista, tem outros detalhes que eu acho que são interessantes. Sim. E para quem está escutando, nos vendo e nunca trabalhou, nunca teve o contato mais próximo da medicina ortomolecular, né, qual que seria o grande diferencial de uma pessoa que está buscando esse tipo de abordagem comparado com uma medicina mais alopática, mais tradicional? Qual que é assim, a principal diferença no envolvimento com o cliente, com o paciente em si? Uma diferença que eu considero muito importante é que a abordagem ortomolecular não é só curativa, ela é preventiva. Você analisa o paciente como um todo, seria uma medicina holística, e você vê intoxicações. É muito comum hoje estarmos intoxicados por chumbo. Você come chumbo mesmo aí na chácara, mesmo aí na fazenda. Não tem como não comer, o mundo está poluído por chumbo. Intoxicação por mercúrio é muito comum, intoxicação por alumínio é extremamente comum, e os outros também. Tá? Então, você detecta esse tipo de coisa. Não adianta você procurar no sangue, porque se você achar isso no sangue, o paciente já não vai estar só intoxicado, ele vai estar envenenado ou quase envenenado. Você tem que procurar isso em tecido. Né? Então, você faz o diagnóstico precoce e evita. Só para ter uma ideia, o chumbo pode atrapalhar o aprendizado de criança. O mercúrio aumenta o risco cardiovascular, pode aumentar o risco de infarto, por exemplo. E aí, entre outras coisas. Outra coisa, você vê as carências nutricionais. O nosso cinturão verde estava cada vez mais longe da capital. Então, os alimentos, quando chegam para você comer, já estão depauperados. Porque os nutrientes, os antioxidantes, as vitaminas que estão nos vegetais ou mesmo nas carnes, são usadas para a saúde do vegetal e saúde da carne. Então, no caminho para São Paulo, para não apodrecer, para não estragar, ele vai consumindo esses nutrientes. Depois vai para o Ceasa, vai para o mercado, para a geladeira. Quando vai na tua mesa, já tem carência de nutrientes. Então, você estuda isso para poder suplementar. Isso sem contar que na fazenda de vocês, por exemplo, eu não sei como funciona, mas na fazenda se faz, de modo geral, uma plantação única. E sempre a mesma plantação, ou quase sempre a mesma plantação, no mesmo terreno, sem adicionar os micronutrientes que foram retirados desse terreno. Então, as plantas, os alimentos já ficam depauperados pela carência do terreno. Um exemplo típico de São Paulo é lítio. Você pegar todo paulistano e dosar lítio, a grande maioria deles tem carência de lítio. Por quê? Porque não tem lítio no solo. Germânio é outro que ganhou um congresso, inclusive interesse da geologia. Num dos nossos congressos, eu falei sobre o germânio. E eu falei que o nosso solo não tem germânio. E um geólogo estava presente e resolveu estudar o germânio. E ele realmente comprovou que o germânio é carente em uma grande maioria das terras nacionais. Inclusive, me mandou alguns locais que contêm germânio no terra e nas plantas. Bom, eu acho que eu estou me alongando um pouco. Não, tá perfeito. Eu acho que o doutor mencionou dois pontos aqui que eu quero expandir, perguntar um pouquinho mais sobre isso, mas o primeiro ponto é esse em relação ao estado dos alimentos, né? Especificamente foi o que o doutor estava falando, de hoje em dia comparado com antigamente, né? Toda essa parte de transporte, tudo isso, a mudança, como a gente faz a agricultura, como a gente faz, né, o tratamento dos animais, o tratamento do solo vem mudando muito nas últimas décadas, com certeza, e consequentemente os nossos alimentos vêm sofrendo também. Agora eu queria saber um pouquinho também, né? A gente fala muito isso aqui dentro do projeto Energia Crônica, que ter saúde no século XXI, hoje em dia, é totalmente diferente da época dos nossos avós. O mundo é outro, né? Como a gente acabou de falar aqui sobre essa parte, por exemplo, só dos alimentos, né, que já não são mais os mesmos. Eu queria saber se o trabalho do doutor, né, com toda essa abrangência, fala um pouquinho sobre
a parte de luz, de magnetismo, né, desses campos eletromagnéticos que, por exemplo, que não faziam parte nem um pouco da nossa realidade, a luz azul, que é uma mudança gigantesca nas últimas décadas também. Você leva em consideração essa parte da biofísica quando analisando, né, quando tratando uma pessoa, doutor Miguel? Sim, você tem que considerar isso. Você está abordando agora a medicina vibracional. É outro universo de tratamento. Infelizmente, isso tem pouca relevância científica. Está difícil você explicar realmente com concretude a ação dele. Você sabe que a luz do celular atrapalha o sono. Você sabe que se você tem um campo magnético muito grande no quarto, televisão no quarto, atrapalha o sono. Tá? A história das antenas de celular tem muita coisa falando que pode causar câncer, que não pode, mas não existe nada exatamente concreto confirmando isso. E, por outro lado, não tem retorno. Você não concebe hoje uma vida sem torre de celular. E a cada 200 metros, se eu olhar para a minha janela, eu vejo pelo menos 2 torres de celular. Você não tem como voltar atrás. Então, tem que aprender a viver com isso e tomar os devidos cuidados. Evita ter aparelhos eletromagnéticos muito próximos de você. Por exemplo, não tenha televisão no quarto. Não durma com TV ligada. Tá? Não leve o celular para o quarto, deixe o celular na sala. Tá? Mas é outro campo, é outro tipo de medicina. Certo. Tá? Não vou dizer que eu não uso, mas quando eu preciso, eu peço um especialista. Certo, a gente tem outras, tem até uma entrevista bem legal com o professor Eugênio Lopes. Eu não me lembro exatamente o número dessa entrevista, mas a gente falou bastante, né? Cerca de 1h30. Eugênio? Professor Eugênio Lopes, de Portugal. Não é Carlos Eugênio? Não sei. E a gente falou bastante só sobre essa parte de campos eletromagnéticos, e a gente tem outros episódios que eu e a Vá, a gente mesmo gravou, então para quem tem mais interesse nessa parte específica, confere lá os outros episódios. Mas tem outro ponto aqui, doutor Miguel, que você falou que eu acho que é bem interessante. Eu queria saber a opinião do doutor em relação a por que a grande maioria da população, por que o ser humano, de uma maneira geral, espera pelo pior, digamos assim, espera por uma doença, um câncer, né, qualquer doença mais, digamos assim, mais séria, entre aspas, para agir ao invés de prevenir, né? Por que o ser humano funciona assim? E você tendo esse contato, né, diário com pessoas, tratando essas pessoas, qual que é a opinião de você sobre isso? Não, é cultural. O que você vê na televisão hoje? Covid, morte por Covid. Quantos morreram? Às vezes falam quantos foram curados, mas muito pouco. Então, é uma cultura realmente de medo. A poluição mata, o eletromagnetismo. O povo anda apavorado. Hoje mesmo, eu andei pela rua, fui levar o carro para o mar, o pessoal está apavorado, está com medo de morrer por causa do Covid. O que eu faço e o que eu não faço? Então, não adianta você ficar preocupado, você tem que tomar atitudes. Alimente-se bem, comidas de preferência frescas, tá? Comida de verdade, foge de comida processada, tá? E se aparece a vacina, toma a vacina, uma vacina confiável, tá? Ortomolecular, nos meus pacientes todos que estão fazendo ortomolecular, me arrisco a dizer isso aqui em vídeo, que não seria uma coisa que não seria para se falar. Mas todos os meus pacientes que estão fazendo o tratamento ortomolecular da maneira correta e contínua, nenhum deles tiveram complicações com Covid. Alguns pegaram, mas foram assintomáticos. Os meus pacientes graves, que tinham doenças pulmonares graves, tiveram Covid? Tiveram. Tiveram sintoma? Tiveram. Precisaram ser internados? Felizmente, nenhum. Apesar de terem tido problemas respiratórios graves. Tá? É por causa do ortomolecular? Não tem um número suficiente de pacientes para afirmar que é isso. Mas é a impressão que deixa. E agora, com medo do Covid, o pessoal está procurando. Os pacientes antigos que abandonaram estão voltando, porque estão com medo do Covid. É uma cultura de medo. O pessoal vende medo para depois vender facilidade. Preciso ver se eu não estou fazendo o mesmo. E eu acho uma outra coisa importante que o senhor falou, né? A abordagem, a maneira, o cuidado que a gente tem e a lógica disso tudo, né? Se o corpo não está com funcionamento correto, a gente voltar na estrutura base do corpo, cuidar dessa estrutura base, fazer essa estrutura funcionar, isso só a gente parar para pensar, é lógico isso, né? É uma maneira
ideal, se a gente, pegando uma pessoa leiga, se você for ver qualquer tipo de problema, você vai sempre ir para a base, vai buscar regular essa base e junto, sei lá, se precisar de um remédio, vai tratar e tudo mais. E escutando o senhor falar, essa deveria ser talvez um tratamento integrado, seria a solução, essa abordagem holística. A gente dentro do PEC, a gente não vê outra possibilidade hoje, no século XXI, de existir uma abordagem de cuidar do paciente sem essa abordagem integrada. E por que o senhor acha que isso não é ensinado para o público em geral? Lógico que tem... será que é só dinheiro envolvido ou será que as pessoas também não buscam uma alternativa? Porque é muito raro a gente ver pessoas conscientes que ficam doentes e que têm essa consciência, nossa, tudo bem, eu esperei demais, eu já estava me sentindo mal faz muito tempo, tá, mas agora que ficou preta a coisa, eu vou tratar com a medicina alopática, mas eu também entendo que eu preciso cuidar da base para estruturar, fazer isso integrado. O que o senhor acha que falta, professor? Além da indústria, dessa manipulação de marketing, mas será que não somos nós que também somos responsáveis pela nossa saúde? O que o senhor acha que aconteceu? Eu vejo muita coisa assim, sem sentido, acontecendo em pleno século XXI, com todas as possibilidades que as pessoas têm ao alcance dela. O que o senhor acha disso? A priori, na Faculdade de Medicina, deveria sim ensinar essa abordagem holística. Eles não usariam esse termo. Observar, analisar o organismo como um todo. Isso é ensinado nos primeiros anos. É que no decorrer da faculdade, com as especializações, o pessoal vai se fechando em determinadas especialidades e acaba esquecendo a abordagem holística geral. E mesmo porque a medicina está mal remunerada. O especialista tem que trabalhar muito para manter o padrão de vida. E com isso ele acaba esquecendo o resto ou não se interessa muito em encaminhar. Hoje em dia, os pacientes nos procuram buscando essa abordagem holística. Os pacientes querem uma abordagem mais geral. Talvez por benefício da mídia também. Essa abordagem geral, no meu caso, eu sempre faço. Mas eu trabalho junto com os outros colegas. Se um cardiologista me manda um paciente, eu faço a minha abordagem e continuo com o cardiologista para tratar o coração dele. Se o neurologista me encaminhou um paciente, eu trato da maneira geral junto com o neurologista. Eu, pessoalmente, nunca tive problema de abordagem ortomolecular com nenhum colega. Por quê? Porque eu sempre conversei. Quando as pessoas têm dúvidas, eu converso. Os colegas têm dúvidas, me perguntam, eu respondo. A história da vitamina D, que está na atual. A gente, em ortomolecular, usa doses maiores. O pessoal tem medo de dose maior de ortomolecular. Mas a explicação disso é bioquímica. Então, quando um colega tem dúvida, eu explico para ele como funciona a vitamina D e como eu controlo a vitamina D para não chegar a nível tóxico. Eu tenho um paciente que está com dosagem altíssima de vitamina D sem nenhum efeito colateral, só que eu sei controlar. E o controle não é pela dose da vitamina D, é pelo metabolismo da vitamina D. Então, isso precisa de um conhecimento especial. Esse conhecimento especial, para mim, aumentou, mas me restringiu o conhecimento, por exemplo, de cardiologia e de neurologia. Por isso, eu preciso dos meus colegas. E tenho que estar aberto para recorrer a eles. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Sim, sim, perfeito. Eu queria expandir também um pouquinho mais nessa parte da medicina alopática, né, que ainda domina o mercado, como a gente falou aqui. E o doutor vê isso mudando no futuro? Por que isso ainda é, né, a realidade da sociedade, da grande maioria dos países, eu diria, né? Não só aqui a gente está no Brasil nesse momento, mas a gente mora nos Estados Unidos e nos Estados Unidos é bem parecido, né? Então, na Europa também, enfim. Qual que é a visão do futuro da medicina? Eu não acho que vai mudar no futuro próximo, não. Tanto que você vê que muitas das coisas que começou na medicina ortomolecular, o que a indústria farmacêutica fez? Inventou um remedinho com vitamina para vender. O que você vê na televisão? Propaganda de ômega 3. Propaganda de vitamina de A a Z. Tá? Só que sozinho não funciona, precisa ter um balanço especial. A ômega 3 sozinho é bom, faz mal? Não faz. O multimineral de A a Z, vitamina com mineral de A a Z,
Faz mal? Pode fazer, porque às vezes pode ter algum excesso de algum mineral que o paciente não deveria estar tomando. Mas, de modo geral, não é isso que acontece. O que acontece é que as doses são insuficientes e não estão balanceadas entre si. Então, é o tipo de medicamento que entrou no mercado com um valor estritamente comercial. Não é um valor médico, não tem um valor medicinal. Isso você vê no dia a dia na televisão. Sim, sim. A gente está falando aqui dessa abordagem convencional. E o senhor mencionou que na sua formação no início, o senhor até, fazia parte dessa abordagem convencional, a parte de nutrologia, né? O senhor até estudou nutrologia para ser mais... prestar o né? concurso. Isso. Para ter o diploma, para ter o diploma. Isso, o que a nutrologia junto com a ortomolecular, para quem está escutando a gente aqui, qual a diferença de abordagem, né? Porque nutrologia, a gente entende que trabalha com nutriente, tá? A medicina ortomolecular também. Então, o senhor podia falar um pouquinho para a gente aqui da diferença de quem pratica a medicina alopática, focando na nutrologia, e da medicina ortomolecular, que é essa que a gente está falando, que regula o funcionamento e todos o balanço, essa orquestra que o corpo humano tem, né, de balanço de minerais, de toda essa bioquímica. Qual a diferença das duas abordagens, professor? Por favor. A nutrologia é o tratamento a partir de alimentos. São alimentos, macroalimentos. A ortomolecular seriam micronutrientes. Tá? Então, a nutrologia vai tratar o paciente, por exemplo, você está no hospital, o médico prescreve dieta geral. Ele vai fazer uma dieta com todos os nutrientes balanceados, proteínas, minerais, né, os vegetais, as leguminosas, os líquidos para o paciente. Você dá uma dieta hipossódica, o nutrólogo vai analisar, vai falar para a nutricionista fazer uma dieta com pouco sal. Tá? E existem vários tipos de dieta hipocalórica, com poucas calorias. Dieta hipercalórica. Dieta hipercalórica não é para todo paciente que você pode dar. Um paciente extremamente desnutrido, você não pode entrar logo com uma dieta hipercalórica. Ele vai responder mal. Você tem que ir aos poucos. Isso é o que a nutrologia faz. Ele estuda a necessidade de cada paciente individualmente e prescreve os alimentos. Tá? E como que funciona? Para o atleta é a mesma coisa. Ele vai estudar o desempenho do atleta, o consumo de alimentos do atleta e vai fazer uma dieta para o atleta com alimento. O ortomolecular é a sintonia fina da nutrologia. Vai ver dentro daqueles alimentos o que está faltando e vai suplementar com vitaminas e minerais, aminoácidos, algumas coisas. Ver, de acordo com a saúde do paciente, quais são as necessidades maiores e você pode usar esses micronutrientes como nutracêuticos. O que é nutracêutico? É um alimento, um micronutriente que você usa com capacidade terapêutica. Funciona como se fosse um remédio natural. Deu para perceber a diferença? Sim, com certeza. E vamos dar um exemplo prático aqui, doutor Miguel, né? A gente gosta de levar a conversa aqui sempre para o lado prático de ação. Digamos que eu chegue no consultório do doutor e eu tô com um problema, tô com alguns quilos, 5, 10 quilos acima do peso, tô sem energia, tô com problema de TPM, eu não, mas digamos que eu seja uma mulher, e essa mulher tá lá com problema de TPM todo santo mês, e ela tá até com a tireoide, um probleminha, né, digamos assim, mas no hipotireoidismo não está funcionando tão bem. Qual que seria a primeira ação, digamos assim, nessa parte mais da nutrologia especificamente? Qual que é a abordagem? Como é que você lida com isso? Eu começaria com o ortomolecular. Porque o hipotireoidismo ele pode estar fazendo pouco hormônio da tireoide por deficiência de nutrientes. E não por uma doença. Existe uma doença autoimune que causa hipotireoidismo. Você vai investigar isso também. Mas o mais comum no meu consultório é carência. Às vezes carência de iodo ou excesso de iodo. Está na moda agora tomar Lugol. O paciente que toma Lugol tem excesso de iodo, paralisa a tireoide. Isso é um dado importante, inclusive, para divulgar. Tá? Como a carência de iodo também causa problema de tireoide. Tá? Deficiência de selênio também causa problema de tireoide.
Tá? E existe um balanço de minerais relacionados na síntese de tireoide. Isso com tudo, com relação à TPM também. Por que tem TPM? É falta de surra? É disfunção hormonal? É ansiedade? É um problema neurológico? Homem também tem problema de TPM, quando a mulher tem TPM. A gente tem um mentor, doutor, que ele fala mess do not guess, né? Que é test do not guess. E que é justamente isso que o senhor está falando. Hoje em dia, com toda essa informação na internet, as pessoas acabam aprendendo que Lugol, que iodo pode estar relacionado à tireoide, e aí vão por si mesmas, e Lugol vem de qualquer lugar, e começam a tomar, enfim, né? Porque acha bom. Mesma coisa, vitamina D, que o senhor falou, tem gente que também pode ter, né, ter toxicidade, tudo isso. Então, acho importante, já que o senhor está mencionando, a gente frisar para quem está escutando aqui que é importante medir tudo isso, né? O senhor está falando que, então, o paciente, o primeiro passo para quem está sei lá, com problema na tireoide, com cansaço, com qualquer coisa, seria mensurar os valores, né, nutricionais dessa pessoa para direcionar da maneira correta e não prejudicar ainda mais, né? Porque o comum é que você pegou o hipotireoidismo, o que o médico geral vai fazer? Vai dar hormônio da tireoide. Ele nem pensa em dosar selênio, por exemplo. Ele diz selênio não adianta dosar no sangue, não aparece. A história do convite tem um monte de gente aparecendo no consultório com dosagem do zinco no sangue. Não adianta. O selênio e o zinco estarem alterados no sangue, tem que estar muito deficiente. Você tem que dosar em tecido. A gente usa habitualmente cabelo. Pode tirar um pedaço da orelha, um pedaço do dedo, também funciona. Legal. Tá? Então, tem a abordagem correta. Tá? Você pode queimar etapa, mas queimando etapa, você queima conhecimento. E você queima uma maneira de tratar aquilo de um modo mais natural. Legal. Doutor Miguel, a gente vai querer falar um pouquinho sobre coenzima 10, né, CoQ10, que bastante pessoas sabem hoje em dia, né, tá na moda também. Mas antes disso, me veio aqui algumas dúvidas em relação, mais geral mesmo, da divisão do mundo, digamos assim, do doutor Miguel hoje em dia. Qual que é a sua opinião em relação, por que tanta gente, né, hoje em dia sofre com problemas de saúde, né? Por que né, a gente tem cada vez as pessoas com mais problemas de doenças crônicas, câncer não para de crescer, doença do coração, obesidade? A gente teve estudos aí recentes, se eu não me engano, no ano passado, mostrando que também continua na fase crescente, né? E, enfim, todas as doenças crônicas cada vez mais aí presente, sendo realidade da grande maioria da população brasileira quanto mundial, eu diria, né? É uma epidemia mundial, assim, como é uma pandemia, né? Por que isso vem acontecendo? Por que não para de crescer tudo isso, doutor? Eu sei que é uma pergunta bem geral, mas vamos lá. Não é que não para de crescer. A humanidade sempre teve problema de saúde. No começo era falta de comida, depois veio verminose, depois veio acidente, guerra. Tá? Depois as condições de vida foram melhorando, foram trocando os tipos de doença. Antigamente o pessoal morria de infarto com 40 anos, hoje já não morre mais de infarto. Morria de pneumonia, de tuberculose, hoje já se morre de pneumonia pelo Covid, mas a pneumonia por pneumococo se morre muito menos. A tuberculose é tratável hoje. Hoje tem novas doenças. Por que aumentaram as doenças crônicas? Porque os pacientes estão vivendo mais. Tá? A doença crônica aparece... Sim, mas existem doenças crônicas hoje em dia com pessoas que têm 20 anos, 15 anos de idade, nos 30 anos de idade, coisa que não existia antigamente. Por que isso é uma realidade? Não. Existia. Isso são problemas, às vezes, genéticos e familiares. Já existia. Tá? Existiam jovens deformados nas articulações por artrite reumatoide familiar. Sim, mas isso aí eram exceções. Isso aí eram exceções. Na minha, assim, o que a gente vem vendo bastante hoje em dia, né, trabalhando com bastante pessoas, elas chegam até a gente e com problemas crônicos sérios, com 30 anos de idade, 40 anos de idade, né, e tem uma pessoa com esclerose múltipla com 24 anos de idade, e como, né, as estatísticas, como eu falei, elas não mudam, elas continuam nessa crescente. Isso vai se tornar realmente a realidade,
ou existe uma solução para isso? Isso é parte da humanidade, como o doutor tá falando, ou a gente consegue mudar o destino Não, das veja pessoas? bem, sempre existiu osteoartrite em jovem. Com a idade, vai aparecendo mais. Por quê? Porque vai dando tempo de degenerar. A osteoartrite degenerativa. Então, vai piorando com a idade. Então, vai aparecendo mais. Mas continua existindo em jovens. Você falou da esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, autismo. Não é que tem mais hoje, é que hoje se faz diagnóstico. Alguns anos atrás não se fazia. A esclerose lateral amiotrófica, antigamente se fazia isso com a avaliação das vias auditivas. Hoje em dia, você percebe... Hoje em dia tem ressonância eletromagnética, você pega lesões pequenas. Antigamente você não tinha. Então, você nem sabia que existia a doença. Então, está se fazendo mais diagnósticos. Por isso que dá a impressão que está aumentando os casos. Pode ser, eventualmente, que esteja aumentando, mas eu não sou epidemiologista, não tenho dados suficientes para te dizer isso. Eu posso te afirmar que está se fazendo mais diagnóstico. Mas que a incidência é maior, que a prevalência é maior, não. Tá, certo. Bom, o que a gente vê bastante, eu e a Vá aqui, é que a realidade da grande maioria das pessoas hoje em dia é que elas estão com um nível de saúde onde elas poderiam estar com um nível muito maior. Né? Essa é a realidade. O potencial das pessoas é muito maior do que é a realidade virou comum. Né? O que virou comum hoje em dia, todos esses problemas de falta de energia, digamos, um problema muito comum hoje em dia, virou a realidade da grande, é comum, mas a gente aqui, dentro do PEC, né, dentro do Projeto de Energia Crônica, a gente não acredita que isso é normal, que a pessoa tem sim a possibilidade de sair de um problema como falta de energia, ou até mesmo problemas crônicos, como a gente já teve casos aqui dentro do Projeto de Energia Crônica, é possível essa reversão. Né? Então, aqui a gente está em busca dessa solução. Qual que seria o primeiro passo para uma pessoa que está buscando essa solução, para ela dar hoje aqui, que ela está escutando hoje a gente aqui, está com essa inspiração, está escutando o doutor, está falando aqui sobre vários approaches, né? Várias maneiras de conseguir chegar lá. Qual que seria esse primeiro passinho? Primeiro, eu quero salientar um viés do nosso caso. Por que o pessoal te procura? Porque o pessoal me procura. Porque se eu fazer essa abordagem holística, você se preocupa com esse aspecto energético, ela acaba te procurando porque você atrai esse tipo de pessoa. Então, para nós, parece que está aumentando o número. Agora, no geral, eu não sei. Tá? Agora, o que você pode fazer? É realmente fazer essa abordagem holística, estudar caso a caso, indivíduo por indivíduo, ver como ele se alimenta, como ele dorme, como ele se comporta, qual é o comportamento dele na sociedade. Tá? Inclusive, o despertar espiritual das pessoas variam muito. Existem pessoas... Eu lembro de uma paciente clássica, ela sofreu 20 anos de depressão tomando remédios. Ela sarou com uma consulta. Por quê? Porque eu sugeri para ela um despertar espiritual. E ela acordou num estalo de dedo. O marido dela, uns dias depois, foi perguntar que remédio eu tinha dado para ela, que ela nunca mais tomou os outros e estava bem, que voltou a ser a mulher com quem ele havia casado. Eu não esqueço justamente por essa frase que o marido falou. Não foi nada, foi uma conversa. Uma conversa como essa que nós estamos tendo. Só que eu fui mais fundo espiritualmente, vamos dizer assim, abordando o aspecto espiritual. Isso existe. Sim, eu acredito muito nisso, nessa abordagem holística. E uma coisa que o Bruno estava falando que me veio, né, na cabeça enquanto ele estava falando desse aumento absurdo, né? A gente está muito nesse momento falando em Covid, só que as pessoas pararam de mencionar as mortes por doença crônica, que são assim milhares. Eu estava vendo, agora, nesse momento, eu também estou sem a estatística, mas existe esse dado. Assim, se por dia morrem 1.000 por Covid, estão morrendo 100 mil por doença crônica. E o que acaba acontecendo é que, estatisticamente, nessa parte genética não chega a 5% das doenças. 95% das doenças são epigenéticas, né? Toda essa mudança que a gente estava falando do ambiente mesmo, do solo, dos nutrientes, muito açúcar, muito alimento processado, tudo isso que a gente vive na vida moderna é responsável por 95% das doenças, né? Isso é um fato hoje. Então, a gente
gente vê, por exemplo, criança, lógico que tem diabetes tipo 1, mas a gente está vendo crianças com diabetes tipo 2, isso não existia, né? Que o Bruno está falando de coisas que não existiam antigamente e problemas, eu acredito sim que tem mais diagnóstico hoje em dia, mas com tudo, todo esse diagnóstico, se as pessoas se avaliassem o que o senhor falou aqui de prevenção, poxa, ela não precisava continuar com esse diagnóstico para o resto da vida dela, piorando a cada dia, como é o que a gente vê, né? A pessoa começa a tomar um remédio, e aí amanhã ela está tomando 2, depois está tomando 3, depois ela nem lembra quantos remédios ela está tomando. É isso que está acontecendo hoje em dia, com a maioria das doenças virando, né, doenças neurológicas. Essa é a nossa realidade. As doenças neurológicas aumentam numa velocidade, enfim, praticamente quase a velocidade da luz estão aumentando. Então, como que o senhor vê essa abordagem da epigenética dentro de tudo que o senhor faz, né? Fora essas doenças genéticas, que a gente sabe, bom, tudo bem, 5%, mas e os 95%? Acho que é isso que o Bruno, que eu conhecendo o Bruno, acho que é isso que a gente que queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Qual a solução? Qual a solução? Porque a gente sabe que esses 95% vão além do que a pessoa herdou da família dela e que isso pode ser mudado, né? O que a pessoa poderia fazer para mudar, para ir atrás da solução? Não. Vamos de trás para diante, e se eu esquecer alguma coisa, você me lembra. Primeiro, eu costumo falar que solução é um soluço muito grande. Tá? Outra coisa, com relação à epigenética, hoje tem mais diabetes tipo 2 porque antigamente não se tinha açúcar. Açúcar era açúcar de luxo, era artigo de luxo. Hoje você tem açúcar à vontade. Antigamente farinha era artigo mais raro. Hoje você come massa à vontade. Você altera a epigenética, você altera o funcionamento do organismo. Então aparece mais sim, nesse ponto você tem razão. O outro ponto que você falou é das mortes por Covid. Esse aqui tem uma desinformação muito grande. Eu tive a curiosidade de olhar a porcentagem de mortos no registro de cartório do país. E você nota que não tem uma variação tão grande do ano passado para esse e nem nos anos anteriores. Mas isso não se fala. Eu tenho recebido um monte de mensagens falando disso. E um monte de acusações dizendo que se foi obrigado, durante algum tempo, colocar a Covid como causa-mortes. Eu não sei se isso é verdade e se não é, mas que existe uma pressão grande em cima disso, tem. Que existe uma propaganda muito grande em cima disso, tem. Tem gente que morreu de uma pneumonia por pneumococo e puseram Covid. Eu tenho um caso desse. Tem gente que morreu por infarto, mas por ter Covid puseram que ele morreu de Covid. Então, existem essas alterações. Você só vai saber a hora que acabar a pandemia e a poeira baixar. Eu não tenho segurança para te falar isso. Sim, interessante. E para a gente finalizar aqui nosso bate-papo hoje, doutor Miguel, eu queria... Finalizar não, agora que está ficando bom. Pois é, vamos lá. Bom, se tá com tempo aí, a gente pode continuar também, a gente está com tempo aqui, mas eu queria saber um pouquinho sobre o que eu mencionei anteriormente, sobre coenzima 10, né? O que é coenzima 10, para que serve, como que funciona todo esse papo de coenzima 10, por favor? A coenzima Q10 ela faz parte da cadeia respiratória mitocondrial, ela transforma glicose em ATP, em energia. Então, ela é fundamental para a síntese de energia. Tem gente usando isso para tudo, mas também é aquela tal história, ela tem que estar balanceada, você não pode dar coenzima Q10 sozinha, você vai gastar dinheiro e não vai ter efeito. Um grande problema da coenzima Q10 não é a falta da coenzima Q10. O grande problema da coenzima Q10 são as estatinas, remédio para colesterol. Remédio para colesterol depleta a coenzima Q10. É por isso que quem toma estatina costuma ter dor muscular, entre outras coisas. Perde energia, tem baixa energia, pouco ânimo. Tá? Eu tento, nos meus pacientes, sempre tratar sem as estatinas. Uma boa parte dos pacientes eu consigo tirar as estatinas e fazer o tratamento nutricional ortomolecular. Alguns não. Alguns, quando eu não consigo, tem que usar a paciência. Tá? E que se está usando estatina, tem obrigatoriamente que ver como é que está com a enzima Q10 e prescrever numa dose adequada, que é diferente para cada um. Certo. Tá? Agora, vale mencionar, né, vale mencionar que
que estatina é o remédio mais, né, o mais vendido, é o mais lucrativo, é o remédio número 1 lucrativo da indústria farmacêutica, né? Então tem E muita você, gente que está tomando esse remédio e, com certeza, muitos deles não estão prestando atenção nesse fator que a gente está falando aqui em relação à depletion, né, a depreciação da coenzima Q10. e por que você acha que existe tantas estatinas no mercado? Por que que existe? Bom, aí a gente entra numa Estou conversa. invertendo as perguntas. Aí a gente entra nessa conversa da indústria da doença, né? A gente É entra, isso aí, é isso a aí. gente volta na indústria farmacêutica de Tá. prescrição de medicamentos e toda a história da medicina convencional e tudo mais. E a indústria farmacêutica, a gente mora nos Estados Unidos, doutor, ela tem ações conjuntas com a indústria alimentícia, né? E aí vem a história toda, vem todos esses alimentos processados, os óleos, a gente chama no PEC de óleos matadores, né? Os óleos que a pessoa já ingere aquilo oxidado e tudo mais, e aí cresce estatina. Eu tenho amigos meus de faculdade, doutor, tomando estatina, e assim, eu acho isso um crime, eu posso falar aqui, não tenho vergonha de falar não, que eu acho isso talvez um dos maiores crimes da medicina alopática é a criação de estatinas, né? Você precisa ver a necessidade de cada um, não pode taxar como um crime tudo. Eu tive uma pacientezinha de 90 e tantos anos que o soro dela era turvo. Turvo por quê? Por gordura. Ela tomava estatina e não foi suficiente. Eu comecei com a abordagem ortomolecular, custou para normalizar esse sangue dela, mas normalizou. Foram, acho que, uns 5 anos de tratamento. Foi abaixando um pouquinho por pouquinho e ela está hoje bem sem estatina. E outra coisa, por que existem tantas estatinas? Começou com a simvastatina. Venceu a patente, ficou muito barata, inventaram a rosuvastatina. E assim vai, vão aparecendo diversas estatinas para comprar mais caro. Mudam alguma coisa, alguma molécula, muda a dosagem de aplicação e ela fica mais cara. Isso com tudo que você vê por aí. Talvez com exceções de antibiótico, que tem realmente ações diferentes. Mas existe uma pressão econômica muito grande. E é difícil você tirar uma... O cardiologista contesta quando você tira a estatina. Sim, essa conversa de estatina é uma conversa bem interessante, né? Eu lembro lá atrás, cerca de 7, 8 anos atrás, quando eu estava estudando bastante essa parte de colesterol, né? Que eu achava que, nossa, todo mundo que tem colesterol tem que tomar conta e baixar o seu colesterol e tudo mais. E aí eu fui entender um pouquinho sobre a história, né? A história do colesterol, a história de tudo isso em relação ao medicamento. E eu lembro também, eu não sei se isso é prática comum de todos os países, mas lá nos Estados Unidos tem bastante médico tradicional, médico que prescreve medicamentos da indústria farmacêutica, que ganham bônus de acordo com a quantidade de prescrições que eles fazem durante um ano, e aí eles ganham, né, cruzeiros, são convidados para cruzeiros e dinheiro e tudo mais. Enfim, como eu falei aqui, é uma conversa que vai além um pouquinho desse episódio de hoje, mas... voltando para essa questão da... Pode falar. Isso era quando, no Brasil, porque eu saiba, não tem mais, mas eram aqueles palestrantes que iam dar palestras sobre, por exemplo, as estatinas em congressos, e ganhavam algum bônus. Hoje, no Brasil, se é proibido... Eu lembro de ter ganhado uma maletinha de médica, que eu uso até hoje, tem 40 anos essa maleta. E hoje em dia você não pode ganhar, o laboratório não pode te dar. Então, não existem esses bônus aqui. Mas existem outros interesses de notoriedade, etc. Tá? Você falou que a indústria farmacêutica faz uma pressão, às vezes uma pressão velada. Eu descobri que a indústria farmacêutica sabe o que você prescreve. Há muitos anos atrás, um farmacêutico me contou que ganhou um fax de uma indústria farmacêutica. Pô, era novidade na época, eu quero um desses para mim. Eu falei, não, mas ele dá um fax porque ele quer que eu tire o fax de todas as receitas que caem na minha farmácia e mande para eles. Hoje isso está muito mais fácil, com e-mail, etc, etc. Então, existe uma pressão sobre isso. Tá? Sim. Sim. E também tem o outro lado, né? Tem um lado, claro, da indústria
farmacêutica, que eles estão ali, né, tem toda essa parte da questão lucrativa dos acionistas, das bolsas e tudo mais, né, essa questão financeira da empresa em si, né, como um modo de negócio de ganhar dinheiro, e tem o outro lado, que é o lado do conhecimento do médico que faz o que ele tem o conhecimento. Se ele estudou aquilo ali durante a faculdade e começou a praticar a medicina e acredita naquilo, ele só sabe o que ele sabe, né? A gente fala bastante aqui dentro do PEC, que a gente apenas consegue, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a gente, né, entende que tem o outro lado da moeda, né? Não é só a indústria farmacêutica, mas também tem o lado da educação, da indústria, da faculdade, digamos assim, da indústria da medicina em si. Mas bancada, as faculdades hoje, várias delas, você vai no CRM, tem propaganda das indústrias farmacêuticas. Então, indiretamente, a indústria farmacêutica banca as faculdades também, né? Enfim. Sim, e o que eu quero falar, o que eu quero dizer aqui, a minha mensagem em relação a isso, Vá, é que cabe ao profissional da saúde, né, e se atualizar, né, e entender que não é porque acabou a faculdade que acaba, que para a educação, né. Eu acho muito pelo contrário, a faculdade, principalmente hoje em dia, né, com um mundo que é totalmente diferente, o que a gente fala aqui, como eu falei no comecinho dessa entrevista com o Dr. Miguel, o mundo de hoje em dia, o século XXI, não é mais o mesmo dos nossos avós. Existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração ou a gente vai ficar para trás, né? Então, atualização, eu e a Vá, a gente está constantemente se atualizando, trabalhando com os melhores profissionais, não só da área da saúde, mas da área da psicologia, área de motivação, tudo isso que é importante, como o próprio Dr. Miguel falou aqui, às vezes, para curar a depressão de uma paciente, foi apenas uma conversa, não tem nada a ver com, de repente, o que ela estava comendo, mas foi para um lado mais emocional. Então, Dr. Miguel, para a gente finalizar aqui, antes de que a gente pergunte, né, como que a pessoa pode saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como entrar em contato com você, se você tivesse uma mensagem, né, uma frase ou alguma dica, qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente, com o nosso ouvinte aqui, que a gente chama do nosso amigo bioenergético, o que você falaria para ele ou para ela que está escutando a gente nesse momento? Para você ter uma boa saúde, para você ser feliz, você precisa, primeiro, ter paz de espírito. Você precisa ter controle das suas emoções. Não se deixar levar pelas emoções. Emoções têm valor só no momento. Você não pode carregar a raiva com você. A raiva é uma emoção do passado. Serviu para você se defender. Ela não vale hoje. Você não pode ficar muito ambicioso ou querendo muitas coisas para o futuro. Você pode construir um plano de ação que vale no presente. Amanhã ele pode mudar, vai ser diferente. Então, não se escravize da sua ilusão de um futuro. Viva o presente, seja feliz no presente. Você só consegue ser feliz no presente. Não existe mais passado e o futuro ainda não existe. Se alimente bem, durma bem, faça uma atividade física, ame, namore. Tá? Então, o importante é ser feliz hoje. O resto vai acontecer, são acidentes que vai acontecendo. É bom uma orientação nutricional? É. É bom uma orientação médica? É. Todo mundo tem acesso? Infelizmente, não. Agora, alguém me procurou em casa, me trazendo uns exames, tem alguém que não tem acesso a médico. Vamos ver o que eu consigo fazer para ela. Então, infelizmente, tem gente que não tem acesso a uma abordagem ortomolecular. Mas tem acesso. Eu já tive pacientes que plantaram hortinha na varanda do prédio. Tive uma paciente que eu falei para ela comer amora. Ela falou assim, onde que eu vou achar amora? Eu falei, na rua de São Paulo tem. Ela plantou uma amora na varanda. Teve um problema muito sério. A vizinha de baixo começou a reclamar da sujeira da amora. Então, existem essas coisas que você vai resolvendo conforme vai aparecendo. Você tem que viver hoje. Tem que ser feliz hoje. Tem que ser saudável hoje. Não deixe para se tratar amanhã. E não se arrependa de não ter se tratado ontem. Não sei se é... Sim. Sim, muito bom. Eu acho que é por aí. E eu acho que o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, doutor, que a gente estava conversando, que o senhor queira falar com quem está escutando a gente? Eu acho que isso da pessoa não ter acesso à informação, né? Infelizmente é um problema hoje, e eu estou vendo atrás do senhor o seu livro, que eu acho que isso é uma maneira de você contribuir
para esse acesso se tornar público, né? O teu livro é para o público, é para quem, é para mais profissionais da saúde. Conta um pouquinho, pode falar o que você quiser e conta um pouquinho, né, do teu livro, do teu trabalho para ajudar as pessoas a terem acesso a essa informação, por favor. Esse livro começou com uma necessidade das pessoas, dos médicos que faziam aula e perguntavam para mim: doutor, eu quero um basicão da ortomolecular. Não tinha. Eu também não tinha intenção de escrever. Mas uma vez eu encontrei num evento na Beneficência Portuguesa o editor da Ateneu. E ele falou para mim escrever o livro. Eu disse: não, eu não vou escrever o livro. Eu já escrevi livro antes, dá muito trabalho. Não tenho saúde nem família para aguentar isso. Aí ele botou uma secretária para me atazanar toda semana. E um dia ela pediu para fazer uma visita e pediu para mim mostrar as aulas que eu tinha. Aí ela falou: pô, doutor, o senhor está com o livro todo aí, pronto, é só passar isso para o papel. Eu caí nessa. Só que não é só isso. Você tinha as aulas, mas você tinha que atualizar. Eu não sei quanto tempo eu demorei para fazer isso. Eu acho até que ficou muito bom o livro, não sou eu que estou falando. Só que eu quis fazer um livro que fosse bom para o médico, mas que também o leigo pudesse entender. Então, tem uma parte técnica que é complicada, que eu recomendo para o leigo até pular. Mas eu tentei escrever de uma maneira bastante simples e não muito chata. Tá? E dei para várias pessoas lerem. Então, meu filho é advogado, minha filha é jurista, a minha outra filha é marqueteira, leram um livro e disse que dá para entender. Tá? Isso. Então, aí a Ateneu publicou. Está completamente esgotada a edição impressa. Você só encontra a edição eletrônica na Amazon. Tá? Se entrar no meu Facebook, Miguel Curto, tem lá, inclusive, o link para conseguir o livro. E eu tenho uma página no YouTube, que não é uma página médica, é uma página minha. Tá? Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas tem algumas entrevistas sobre ortomolecular também. E se alguém interessar, pode entrar. Eu acho que dar endereço, telefone não é muito ético. Vocês peguem no Facebook. Muito bom. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Miguel, a gente vai deixar o link, né, aqui na descrição deste episódio. E confere o livro, né, para quem tiver mais interesse. E tem outros livros também, não tem, doutor? Eu tenho um livro de uma tradução de um tratado de otorrinolaringologia, mas de muitos anos atrás, não existe mais. Tá? Fiz um livrinho religioso sobre os apócrifos, mas é coisinha pequena, foi distribuído só na igreja. E brincadeirinhas assim. Tá, o livro sério mesmo é esse aí. O livro sério é esse aí que aparece no vídeo. Parabéns. Quanto tempo levou do começo ao fim para chegar no... Não me pergunte, porque eu não sei quando eu comecei e não sei quando eu terminei. Eu sei que ele foi lançado em 2015. Demora bastante. A gente está num processo agora aqui de começar a escrever, né? Escrever um livro para botar toda a metodologia no papel, digamos assim, e a gente, né? A gente sabe que dá um trabalho, é um trabalho bom. Mas, doutor Miguel, mais uma vez, gratidão, obrigado pelo seu tempo, né? Pela disposição, sempre falando com a gente ali pelo e-mail, foi bem legal mesmo, e a gente aprendeu bastante coisa hoje aqui, e a gente só queria, né, agradecer. E para quem escutou a gente, pessoal, apliquem, né, tudo isso todas essas a gente falou muito rápido, tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que o principal é que a gente entender a necessidade de direcionar a base das coisas, né? De não ir só pro finalmente, pro efeito, para a causa, e de também direcionar a base. Então, quem está escutando a gente aqui, saiba que só chegar, medir, fazer um exame de sangue com 4, 5 coisas e já sair tomando remédio, de repente tem algo mais que você possa ir atrás e descobrir, e que às vezes nem precisa desse remédio, né? Se você cuidar da base. Então, eu acho que isso é o principal, que fique para vocês, que antes de já ir para uma coisa mais drástica, que a gente, né, procure outras fontes, outras maneiras de lidar com isso. É isso aí, minha amiga, meu amigo bioenergético, gratidão por você estar aqui com a gente. Tem mais informação lá no nosso site, a gente tem um guia específico de 30 páginas lá falando sobre os 4 pilares para ter saúde no século XXI, confere lá, www.projetoenergiacronica.com. Doutor, obrigado, a gente se vê na próxima. Eu que agradeço, vocês são muito simpáticos, espero ter sido útil.
Me manda o link por e-mail, eu vou entrar. Eu quero ver o vídeo também, que se eu falei muita besteira. Boa, com certeza a gente vai estar mandando aí quando tiver, né, a gente está gravando isso aqui ao vivo, dentro da Tribo do PEC, e quando estiver lançado dentro do podcast e tudo mais, a gente manda um link aí com tudo certinho. Obrigado mais uma vez, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima, fica com Deus. Gratidão, todo mundo, gratidão, doutor. Até, pessoal. Bom Natal.